Muito bem-vindos. Começando, então, aqui a nossa live hoje. Hoje temos gente nova no pedaço, inaugurando aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo Marcelo. Guilherme, seu cordial boa tarde, por favor. Muito boa tarde, Grau. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Henrique, seu cordial boa tarde, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa 10ª live. Um assunto muito importante aí. Espero que todos aproveitem bem. Tudo bom? Marcelão, seja bem-vindo, meu amigo. Eu agradeço. Uma boa tarde. Gledson, boa tarde. Consegue dar um cordial boa tarde para todos nós, meu amigo? Seja bem-vindo. Ainda está no mute, está esquentando os motores, então. Vamos lá, pessoal. Quem somos nós? Essa é uma iniciativa da COP-TI, uma reunião de empresas de norte a sul, leste a oeste deste país, procurando aí levar conhecimento e um pouco de cultura de tecnologia e principalmente de segurança de dados para todos nós aqui, principalmente para a pequena e média empresa do Brasil. Preocupados aí como estamos levando aí um pouco dessa cultura, preocupados com segurança da informação, preocupados com segurança de dados, né? Já que a pequena empresa não tem aí tantos recursos assim, né, para se preocupar tanto com segurança, e a gente decidiu aqui, entre essas empresas aqui, a iniciativa de levar um pouco de conhecimento para todas essas empresas aqui, baseado em padrões internacionais, né? Essa é a nossa ideia, né? Fazer o quê? Levar um pouco de padrões, levar um pouco de conhecimento e, com isso, ajudar a pequena e média empresa a levar aí um pouco dessa cultura, desse cuidado que a gente precisa ter com o que é hoje o nosso maior ativo. Qual que é o nosso maior ativo entre nossas empresas hoje? Os nossos dados, cuidar das nossas informações. E, para isso, a gente precisa ter ideia de quão importantes são as nossas informações, de quanto que a gente precisa cuidar dessas informações no nosso dia a dia. E, para isso, a gente foi buscar no mundo alguns padrões internacionais, no NIST e o CIS, que é o Centro de Segurança para a Internet, buscar algumas coisas que possam nos ajudar a ter esses padrões. Por que a gente vai reinventar a roda se já tem algo pronto, se já tem algo aí que possa ser padronizado? Então, o nosso objetivo aqui é levar esse conhecimento, esses padrões, para que as pessoas possam aproveitar tudo isso. Então, o NIST, ele desenvolveu alguns padrões que a gente passou a utilizar em nossas empresas e levar para os nossos clientes e levar agora para a nossa comunidade. De que forma que eu posso utilizar esses padrões, olhar para a tecnologia dentro das nossas empresas e falar assim, como que eu estou cuidando dos nossos dados? Como que eu estou cuidando, como que me preocupo com a tecnologia que eu uso dentro das nossas empresas? E aí, né, o NIST desenvolveu um conceito, um framework que a gente fala. O que é esse conceito? Eu preciso entender como que a gente pode olhar para as nossas empresas e saber se eu estou cuidando bem das nossas informações, se elas estão protegidas, se os ativos que eu tenho dentro do nosso ambiente, né, do nosso ambiente empresarial, se eles estão bem cuidados, se eles estão protegidos, se os ativos que eu tenho, que são as nossas informações, estão protegidas contra os ataques cibernéticos. Afinal de contas, 78% das empresas sofrem algum tipo de ataque e nem todas elas conseguem se recuperar desses ataques cibernéticos. E aí, como é que eu posso fazer para saber se eu estou protegendo ou não esses meus principais ativos? E aí, são 5 coisas que eu preciso saber e que eu preciso fazer para tomar conta. A primeira coisa é, o que eu tenho dentro da minha rede? Todos os dias a gente tem lá os nossos computadores, o nosso acesso à internet, os nossos bancos de dados, os nossos cadastros, arquivos, enfim, uma série de coisas que a gente tem dentro das nossas empresas que a gente pode chamar do nosso ambiente tecnológico. Qual é o impacto que, se faltar para os nossos negócios?
esse ambiente tecnológico ele pode causar? Quanto tempo eu posso ficar sem acessar as minhas informações para desenvolver os meus negócios? Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é quais são os recursos que eu tenho, que eu faço com eles, qual o meu nível de dependência deles, e que se eu ficar sem eles, será que eu sobrevivo? Será que o meu negócio sobrevive sem os meus negócios, sem esses ativos que eu tenho dentro da minha rede? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é relacionar e identificar todos esses ativos. Todas essas informações, todas as pessoas que acessam essas informações, os meus ativos dentro da minha rede. Para quê? Para que eu possa proteger. Se eu não identifico, se eu não sei o que está aí dentro da minha rede, gente, como é que eu vou identificar? Como é que eu vou proteger tudo isso? Como é que eu vou desenvolver e implementar as proteções necessárias para garantir que os meus serviços críticos, que a minha funcionalidade dentro da minha rede, ela vai funcionar diariamente. Então, eu preciso identificar e proteger esses ativos. Mas basta proteger tudo isso? Basta identificar? Não. Eu falo que todos os dias nós somos atacados, né? A gente só não sabe de onde vem, mas que atacado a gente está. Então, eu tenho que detectar isso a todo instante, a todo momento. Para que eu tenho que detectar? Exatamente para saber de onde está vindo. Qual é o tipo de ataque que eu estou sofrendo? Se é um ataque simples, se é um vírus que está chegando, se é o phishing que estão mandando com um e-mail, né? Qual é o tipo de ataque? Como que está chegando esse ataque ao meu ambiente tecnológico? Para saber o quê? Para saber como que eu vou responder esse ataque. Eu tiro o cabo de rede, eu puxo o cabo da tomada, né? Eu fecho o computador e rezo. Eu ligo para quem, né? Qual é a minha resposta ao ataque cibernético? Né? A minha equipe está preparada, o meu funcionário está preparado, para quem que ele vai ligar? Se liga uma pessoa falando que eu sofri um ataque cibernético, eu vou acreditar? Se eu liga alguém falando que eu recebi um boleto falso, o que que eu faço? Qual é o ataque? Essa semana mesmo, um cliente nosso ligou para a gente e falou assim, olha, um cliente meu recebeu um boleto aqui do banco original e eu só mando o boleto do Itaú. Como é que ele recebeu um boleto do banco original no meu nome? Né? Então, como é que eu vou responder a isso? Como é que os meus funcionários devem ser instruídos a responder a uma informação dessa? Então, a gente precisa capacitar as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu preciso estar preparado para responder a esses ataques cibernéticos no menor tempo possível. Porque, afinal de contas, quanto mais tempo eu ficar sem dar uma resposta, quanto mais tempo eu ficar inoperante, maior será o meu prejuízo. Não só o prejuízo financeiro, mas também o prejuízo da minha imagem. Quanto tempo eu vou estar levando para explicar para os meus clientes que eu não vou entregar um trabalho, que eu vou estar indisponível, que um caminhão pode estar esperando para ser carregado porque eu não consigo emitir uma nota fiscal, ou seja, independe da atividade que eu faça, a atividade que seja a minha empresa, os impactos são significativos se eu não tomar conta dos meus dados, se eu não tomar conta do meu ambiente tecnológico. E aí, agora eu passo a bola para o meu amigo Marcelo. Marcelo, qual é o ataque do dia? Qual que é a prevenção que eu tenho que fazer hoje que a gente vai discutir? É com você agora, meu amigo. Beleza, beleza. A do dia não é a única, né? Mas a do dia aí é a questão de antivírus, defesas contra malware aqui, né? Esse slidezinho você vai explicar, Guiral? Não, né? Tá no mudo. Desculpa, acabei um pouquinho antes. Mas, assim, quando a gente fala dos conceitos, né, principais, o NIST e o SysControl são conceitos que falam o que para a gente? Além de controlar tudo isso, eu tenho pontos de controle. O que são esses pontos de controle? O NIST, ele desenvolveu todo um framework de controle de segurança cibernética. E o SIS, ele trouxe para a gente os pontos. Quais são os pontos que eu tenho que controlar? Né? São 153 pontos que vão variar de acordo com o quê? Vão variar de acordo com a maturidade da empresa, o tamanho e o porte, e, às vezes, o nível de informação que a minha empresa
ela utiliza, ela capta, ela coleta. Então, por exemplo, uma pequena empresa, ela vai ter 56 pontos de controle. E vai aí, desde saber quais são os ativos, seus computadores, manter esses computadores atualizados, saber das licenças que nós adquirimos. Depois, uma média empresa e que já tem aí uma empresa contratada para prestar um serviço, para fazer o gerenciamento da sua rede, e já tem alguém interno responsável por fazer essa ponte entre o prestador de serviço e o gerente, por exemplo, administrativo, já pode ter aí mais 74 pontos de controle, porque já tem começa a ter uma cultura de gestão de TI dentro da empresa, e já começa a ter dependência muito maior do negócio com relação à tecnologia. E já uma grande empresa que tem transações comerciais, confidencialidade das suas informações, trabalha com informações sensíveis, por exemplo, uma clínica, né? Ou, por exemplo, um hospital, já vai ou faz transações financeiras de porte e volume maiores. Então, dependendo do nível de informação, eu vou ter que acrescentar aí mais 23 pontos de controle. Então, não é só o tamanho da empresa que tem aí a importância de controle, mas também o tipo de informação que a gente manipula, que a gente gerencia. E agora, Marcelão, tem aí o nosso controle. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, essa é a nossa décima live, por isso que é o 10º controle. Hoje vamos falar um pouco sobre defesas contra malware, os antivírus, né? Todo esse processo, né? De como que a gente vai implementar isso, como que a gente vai colocar isso funcionando na nossa empresa. Para esse ponto de controle total, são 7 pontos englobando todos os níveis de maturidade. Só que hoje, como nós estamos falando para PME, nós vamos falar dos 3 básicos, ou seja, esse é o mínimo que uma empresa tem que ter, né? Uma PME, mas eu sou pequenininho, tá? Esses 3 pontinhos aí que a gente vai nos ater. No próximo slide, eu vou te mostrar aí todos os pontos, né? Que é o que teria que ter na empresa de maturidade mais alta, né? E vamos falar sobre os 3 primeiros. Se você observar aqui no cantinho da coluna, é onde está em verdinho aqui, ó, esses 3 primeiros, é o que a gente vai falar nesse momento. Vamos aqui. Sigo. Então, implantar e manter um software anti-malware. Aqui não é que você colocar lá o Avast grátis. Isso aqui não é. Eu implantei. O que você implantou? Eu implantei o Avast grátis. Ou implantei qualquer outro serviço grátis. Não é isso. Aqui, no mínimo, é você ir lá no mercado, escolher uma empresa de confiança sua, ou alguém que vai te falar isso, ou até buscar na internet uma informação. Qual que é o software anti-malware que vai estar na empresa? O importante da implantação e manter esse software aqui é a padronização. Porque você imagina se cada computador tem um tipo de modelo de antivírus. Você bota Avast no 1, né? E não estou falando aqui sobre qual que é a marca melhor, qual que é a marca pior. A intenção é você buscar esse software de antivírus, fazer a implantação dele e deixar isso de forma padronizada, ou seja, todos os seus computadores apresentam lá o antivírus tal, da empresa que você escolheu. Que seja um antivírus pago, e aí não estou falando aí de antivírus muito caro, ó, Kaspersky, McAfee, várias empresas aí têm pacotes que você pode comprar para 5, 8 máquinas, e que é totalmente acessível, né, para as empresas hoje em dia, né? Ela implantar e manter o software. Implantar ali literalmente a instalação. Manter é você não simplesmente ignorar aquele processo que está ali dentro. Ou seja, não é simplesmente colocar o software e falar assim, não, eu já tenho um sistema de antivírus, levanta as minhas mãos e deixa o software fazer o serviço por si só. É importante você configurar esse software da maneira correta. É importante que esse software ele esteja tudo bem parametrizado. Se você não tem um departamento de TI interno, tem uma empresa que cuida de você, busca essa informação ou contrata uma pessoa pontualmente
para configurar esse antivírus ali. Mas o ideal é que todas as empresas tenham antivírus pago ali nos seus dispositivos. Aí eu falo assim, por que o antivírus pago? E não o antivírus grátis, vamos dizer assim. O grátis não protege? Na verdade, nos meus estudos que eu já fiz, o grátis, o que ele é? Ele é um pouco atrasado às atualizações, né? Eu já fiz algumas pesquisas sobre isso, e aí eu cheguei a algumas pessoas falando justamente isso. Então, o grátis não é que ele não protege, mas você imagina hoje você receber uma atualização 6 meses atrasada, sendo que todo dia se lança vírus e vírus, ou seja, o antivírus que está ali totalmente atualizado, lá no final, ele já é um risco, ele não é 100% de chance que você vai ter seu ambiente perfeito ali. E você imagina você receber uma atualização atrasada. Ou imagina você não configurar e não manter isso de forma funcional. Aqui o objetivo, como aqui estão falando para as PME, são para as empresas que têm poucos computadores, no qual você consegue ir máquina a máquina e resolver esses problemas, né? Pontualmente, né? Máquinas que tem ali. Então, configuração desse processo de antivírus, deixar isso tudo configurado, ler aquelas configurações todinho, ou seja, você instalou o software, ele tem lá várias formas de você habilitar ou desabilitar alguma coisa. Uma outra coisa é que esse poder desse antivírus, né, fica na mão do usuário. Você tem que entender que o usuário, ele está com poder na mão nesse momento, nesse modelo de antivírus. E ele pode fazer o quê? Ele pode desabilitar. Por isso que são os outros níveis, vão falar sobre outros tipos de modelos de antivírus, mas aqui é importante você saber que eu comprei um sistema antivírus e coloquei lá no meu computador. Mas esse modelo que nós estamos falando aqui, que é o modelo para PME, são modelos que o usuário instala. Se o usuário for o administrador do computador, ou seja, tem poderes administrativos sobre a máquina, você não criou nenhum processo no qual você possa impedir que isso vá adiante, o que pode acontecer em muitos dos casos? A pessoa pode desabilitar o antivírus, né? O que é muito comum para quem ainda vive dessas questões aí vamos falar dos craques para ativar alguma coisa. Se existe uma empresa que faça esse tipo de coisa, mas se existe, ela vai ter que desabilitar o antivírus. Por quê? Porque justamente o craque é o vírus, né? Então, mas é o brinde, junto o brinde, com o craque, né? Vem o brinde, né? O craque é o brinde, né? Exatamente. Por isso que a gente fala para você não utilizar os tais craques, né? Tudo que te pedir para desabilitar o seu antivírus, para que ele possa rodar, você tem que desconfiar. Aí vai abrir seu alerta. Você tem que estar sempre alerta nisso. Se você não tem uma pessoa para te acompanhar, não tem um TI ali que cuida de você, você tem que se atentar que toda vez que um software precisa que você desabilite, tem um manual lá, né? Nesse manual fala assim, vá até o sistema de antivírus e desabilite. E muitas vezes ele tem até como você desabilitar esse processo. Desconfie desse software. Desconfie de qualquer software que precisa de desabilitar o antivírus. E aí você vai falar assim, mas tem programas que fazem isso. Mas muitas vezes é o firewall, que o antivírus ele vem junto, né, um sistema de firewall, e na verdade, quando você desabilita um software determinado funciona, é porque ele abriu uma porta que é um outro assunto. Que muitos modelos de antivírus hoje em dia, você contrata o antivírus, ele já vem junto com o firewall junto. E aí, às vezes, você executa uma aplicação, mas você fala, mas eu comprei a aplicação é real, ela é paga, eu pago mensalmente para o meu fornecedor, mas essa aplicação só funciona se ela se ela pode desabilitar o antivírus. Mas aí você vai descobrir qual porta, né? Um profissional vai descobrir qual porta que ela quer funcionar e vai liberar somente aquela porta para aquela aplicação, ou vai liberar somente aquela aplicação dentro do antivírus e aquilo vai funcionar e você não vai precisar de desabilitar. Outra coisa que é muito importante é esse negócio de auto-room, reprodução automática. O ideal seria você desabilitar a USB. Mas como nós estamos falando de PME, esse recurso não está ali, né? Não existe nenhum tipo de software para desabilitar o USB, nós estamos falando de uma PME, então essa USB vai estar funcional ali.
e é uma porta absurda para vírus, né? Então, quando você coloca-se um pendrive, ele tem um sistema chamado AutoRun, que é a reprodução automática desse processo. Os caras que desenvolvem o vírus, sabendo desse recurso, eles elaboram algo no qual é possível, na hora que você coloca o seu pendrive, ele se auto-execute e vai tomar conta ali da sua rede, vai crescer naquele processo como um todo. Então, pelo menos, se você desabilitar a reprodução automática para mídia, seria muito interessante. Tá num item depois, mas eu acho que ele entraria ali, o seu antivírus. Na hora que você colocar o seu pendrive, hoje em dia, Kaspersky, vários antivírus aí que eu já vejo, já vem por default, né? Na hora que você colocar o seu pendrive, ele ser examinado se tem vírus, né? E aí você fala assim, bom, mas o meu pendrive é meu, eu conheço ele, é da minha vida. Mas também pode, você pode ter colocado numa máquina e seu pendrive ter sido infectado, e aí, mesmo sendo seu pendrive, ou seja, quando eu coloco o meu pendrive na minha máquina, o meu antivírus toda vez vai lá e dá uma varredura nele, né? Às vezes a pessoa fala, é chato, demora lá 30 segundos. É um 30 segundos que pode não parar o seu computador. É 30 segundos que às vezes você não vai ficar com sua máquina disponível. Então, compensa às vezes você perder às vezes um certo tempo e deixar com que isso aí aconteça, né? Então, como eu estou falando só desses 3 primeiros pontos, né? Que a gente fala o quê? O que é o mínimo aceitável? Que você implante um software antivírus, um software ali, configure ele adequadamente, coloque ele para rodar, esteja sempre verificando ele. Isso é o mínimo. Se você pensa dessa forma, se você tirou lá os antivírus grátis, se você tirou todos aqueles processos e colocou isso, você está atendendo aí os 3 primeiros pontos para o PME funcionar de forma correta aí. Então, acho que é isso basicamente, né? Se eu tivesse mais coisa aí da outra parte, teria mais para falar. Mas agora eu vou deixar meus amigos aí também comentar, falarem alguma coisa, porque estamos aqui com vários cérebros que sabem muito sobre TI, que eu aprendo muito com eles. Quem se habilita aí? Muito bom. Vamos começar a cutucar o povo aqui. Será que o Luiz hoje está embaixo da mesa de novo ou está em cima de mesa hoje, hein, Luiz? Com o Marcelo. Marcelo, eu queria acrescentar uma coisa, acho que é muito importante nesse item, você muito bem trouxe para a conversa, que é a questão do antivírus corporativo, né? Que é onde a gente passa a ter controle, não só isso, mas o alerta, né? Acho que uma das principais vantagens do antivírus corporativo é a gente ser alertado do que está acontecendo, né? Seja ele um terceiro, seja ele o próprio gestor do ambiente tecnológico, seja o dono da empresa, dele saber o que está acontecendo no ambiente dele, de ter os alertas, né? E acho que a segunda coisa que a gente normalmente acaba brigando um pouco com alguns desenvolvedores e algumas software houses, né? É aquela briga do libera o firewall, abre tudo, escancara a porta e deixa rolar, deixa acontecer, né? Isso que eu falo que é preguiça de desenvolvedor, né? Ou é preguiça do analista de suporte também, muitas vezes, que não quer debruçar em cima do problema para realmente habilitar as portas corretas e liberar aquilo que realmente precisa. Então, eu acho que isso são 2 assuntos que, normalmente, a gente precisa estar muito atento e fazer a coisa correta, né? Vai levar tempo? Vai. Precisa fazer bem feito? Sim, precisa fazer bem feito, né? Não é desligando o firewall que eu resolvo o problema, mas sim me debruçando sobre o problema e realmente descobrindo quais são as configurações, as portas que precisam ser habilitadas, os diretórios que eu preciso tirar, eventualmente, de uma varredura de firewall para que o software funcione adequadamente. Mas não simplesmente desabilitando varredura, desabilitando firewall, que eu vou permitir com que saia executando tudo, ou dando permissão de administrador à torto e direito, que é o que normalmente o pessoal acaba fazendo, e aí você está dando arma para o bandido, né? Ou então alguém liga do banco e pede para você tirar, desabilita o antivírus para me instalar um programinha, né? Corda, né, amigo?
desculpa, não vai cair nessa conversa de malandro, né? Eu vou instalar a versão nova do teu software do banco. Vai instalar um Trojan bonito para pegar a tua senha, colega. Acorda, né? Ninguém faz mais isso. Então, desconfie de qualquer atitude nesse sentido de que eu vou instalar alguma coisa para te ajudar, né? Mas para isso eu preciso desabilitar o teu antivírus, né? Não é uma atitude correta, não é uma atitude desabilitar uma proteção para que você possa fazer alguma coisa funcionar adequadamente. E aí eu deixo para os colegas completarem isso e ver esses nossos desafios que a gente enfrenta diariamente nesse sentido. Quem se habilita? Vamos lá. Abre também o microfone dos nossos convidados aí para que eles possam estar participando e colocando aí as suas opiniões. Vai lá, Rodolfo, manda. Opa, Boa tudo tarde. bom, Guilherme? Como é que tá? Tudo bom? Cara, essa questão de alguém ligar do banco, se identificando e pedindo para desabilitar o antivírus, porque precisa rodar um software de segurança do banco, né? E hoje de manhã, né, eu estava justamente no evento da Microsoft, né, tratando sobre a linha do Defender deles, né? E a linha que está começando a se seguir agora, assim, é não confiar em ninguém e nenhuma máquina, né? É o zero confiança para tudo, né? Sempre desconfiar de tudo. Então, essa é a linha que eles têm. Ô Marcelo, tu tem como voltar um slide atrás onde mostra todos os pontos de controle desse grupo? Uma coisa que me chama a atenção desse grupo aqui, mesmo para pequenas e médias empresas, é um grupo de controle que ele é fácil de atingir o nível 2 e quase o nível 3, né? Baseado hoje nos sistemas que a gente instala, né? Porque basicamente eu acho que quase todo antivírus corporativo, né, ele atende quase todos os itens. Talvez o item, o 10.7 ali, que talvez não atenda. Né? Então, eu acho que... É o EDR, né? O comportamento é o EDR. Aí já normalmente isso. É mais difícil. Mas, viu, Marcelo, está cada vez mais comum, tá? As grandes corporações hoje já usam todo o sistema de anti-malware baseado em EDR, né? Baseado em comportamento. Para vocês que é uma evolução natural, gente. Não tem como a gente fugir disso. E é uma questão de, assim, eu sempre falo para os clientes, né? A discussão toda é a seguinte: qual é o valor da sua informação, né? Qual é o valor do teu dado? Qual é o valor do teu negócio? Se você quer proteger o teu dado, a tua informação, você vai ter que investir em segurança. Senão, não tem como, né? Então, não adianta você ter uma empresa que fatura milhões e você não querer investir na proteção dos seus dados, na segurança da sua informação. Não importa o tamanho da empresa ser pequena ou média, mas importa o tamanho, o quanto das informações que você gerencia, que você manipula, não só para você, mas pelos seus clientes, né? É isso que hoje conta e que as pessoas precisam levar em consideração na hora de tomada de decisão de quanto que eu vou investir, quanto que eu vou fazer em termos de produtividade, em termos de atender às necessidades do meu cliente, muitas vezes exigências que os meus fornecedores estão me colocando para que eu possa prestar o meu serviço, né? Questão de se eu vou sobreviver ao negócio ou não. É exatamente isso, né? Então, o risco é igual para qualquer empresa, né? Vai sobreviver ou não, né, a um ataque. Basicamente é isso. Mas que nem no nosso caso, viu, Marcelo? Tá? Cara, eu acho que para nós aqui é quase que padrão, né? É uma ferramenta anti-malware e backup. Para nós são itens obrigatórios, cara. Não tem. É aquela coisa, a gente chega hoje num nível que se você não tem sistema operacional, sistema antivírus, né? As ferramentas básicas de automação de escritórios, né? Office, e o básico do básico, né? E uma máquina que suporte pelo menos esse ambiente, não tem como a gente muitas vezes prestar o nosso serviço, porque a gente vai estar emprestando, né, o nosso nome, a nossa reputação para essa empresa como prestadores de serviço. E aí é aquela coisa, quem fez esse serviço foi a empresa A, B ou C. Como é que fica o nosso nome e a nossa reputação se acontece alguma coisa de uma invasão, de um ataque cibernético, alguma coisa?
Então, a gente também precisa zelar, aprender a zelar por isso. E aí, muitas vezes, eu falo para o cliente meu, eu sou responsável por isso. Né? Eu tenho que zelar pelas suas informações, pelos seus dados, porque, afinal de contas, eu tenho que zelar por aquilo, pelo nome que a gente constrói, e que é 10, 20, 30 anos para você construir, 30 segundos para você destruir. Né? Basta um ataque aí, você pode causar um impacto significativo no negócio das pessoas. Então, acho que a gente tem que levar muito disso em consideração na hora de assinar um contrato com o cliente e falar não para cliente, eu sempre digo isso para todo mundo. Né? Qual o peso disso tudo hoje na questão se o cliente quer ou não estar seguro, ser seguro e zelar pelo cliente. Eu acho que todo mundo que presta serviços hoje vai buscar saber como que eu trato, como que cada um de nós trata pela informação dos nossos clientes, o quanto que eu tenho zelo pela coisa do próximo. Né? E é o básico, a gente não está pedindo, não está falando de nada de excepcional. Né? Eu vou falar de quê? De um software de antivírus e de anti-malware. Né? E treinar as pessoas para que usem isso bem. Treinar as pessoas para que façam um bom uso desses recursos que são elementares para qualquer coisa. Né? Então, você tocou num assunto muito importante. Se o antivírus ele não é um antivírus gerenciado por causa de sendo uma PME, a pessoa que está lá na ponta, ela tem que ser muito bem treinada, porque é ela que vai tomar a primeira decisão lá de habilitar, desabilitar, permitir, não permitir. Então, quando não é um antivírus gerenciado, a atenção redobra lá na ponta. Tem que treinar muito bem essas pessoas lá na ponta, porque é ela que pode permitir a entrada desse vírus na rede, né? Com uma decisão que ela toma ali. Já no antivírus gerenciado, passa, assim, de uma certa forma, por uma gestão, aí passa a ser um pouco diferente. Mas aí sobe o nível. E a pergunta fica, né? Ela tem tempo para isso? Ela tem que gastar o tempo dela para gerenciar o negócio dela ou para tomar conta da TI? Né? Onde que ela vai investir o tempo dela para fazer o negócio dela crescer ou para tomar conta da área de tecnologia? Né? Eu brinco, cada macaco no seu galho, né? Então, vamos lá, deixa que a gente toma conta disso para que ela possa ganhar dinheiro, executar o trabalho dela, fazer com que o negócio dela prospere, enquanto a gente pode ajudá-la nessas questões e fazer com que ela fique protegida, com que as coisas aconteçam. Leandro, Truman, vocês querem comentar alguma coisa, participar aqui? Qual é a opinião de vocês? Como é que está isso na empresa de vocês hoje? Como é que está a proteção de antivírus e de anti-malware na empresa de vocês hoje? Para que a gente possa encaminhar. De antemão, eu queria agradecer, porque o Dene é da Ampar, né? Ele está aí da Engenharia Ampar. O Leandro Oliveira é meu primo, né? E o Leandro Truman, também é Leandro, o Truman Costa ali, é da RET. São praticamente, tirando meu primo, né? Que é meu, literalmente, o restante de todos os dois são meu cliente. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Fiquei muito honrado aí em ver o nomezinho de vocês aí no nosso grupo e tá aí junto, ouvindo isso aí. A opinião de vocês é importante. Como é que vocês... O Truman falou, o Leandro Truman, ele falou que está sem microfone lá. Ele tem... a engenharia também, a Ampar também não tem microfone, eu sei que não tem. Né? Lá na máquina. Mas coloca aqui no chat a opinião de vocês. Pode escrever no chat a opinião, Leandro, pode falar. Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, pelo convite. Acho que realmente tem uma suspeição aqui para falar da qualidade do seu trabalho. Eu vou falar para vocês que se hoje eu estou em TI, o culpado é... faz comigo, não, meu primo. Faz comigo, não. Então, a culpa é dele. Né? Estava conversando com um colega agora, nesse instante, pouco antes da apresentação, um colega que cuida de segurança da informação aqui. Há pouco eu falei, né? Tecnologia, eu estava ficando na dúvida se eu estava ficando grisalho ou se eu ficava careca. Na dúvida, eu tô ficando os dois. Não esquenta não, que a gente já perdeu tudo aqui, já os cabelos. Esquenta não. O Henrique é um exemplo disso. Exato. A gente tem que estar vigilante 24 horas, seja pelas ameaças, seja pelos usuários. Então,
A base de tudo é isso, é você ter uma ferramenta de antivírus bem estruturada, poderosa, e realmente eu acho que esse é o comentário. Aquilo que é o core da empresa, as pessoas que são pagas para isso, elas vão fazer a empresa ganhar dinheiro. Aquilo que não é core, mas é estratégico, você mantém com a tua TI dentro de casa, né? Então, TI está aí para isso, e é aquilo que você precisa de uma expertise. E aí é aquilo que a gente pensa. Por exemplo, não adianta a pessoa dentro de casa achar que ela vai conseguir fazer de tudo, né? Muitas vezes você precisa de alguém que venha de fora, que já tem expertise naquele tipo de trabalho, para poder complementar. E falando especificamente de segurança, uma coisa que acho que é fundamental, né? Eu estou no segmento financeiro, mas isso vale para toda e qualquer empresa, a todo tempo, o tempo todo, tem alguém tentando acessar seus dados, né? Então, toda e qualquer proteção que você colocar, ela é mais do que válida, é mais do que importante, né? Então, estejam preparados. Ferramenta de antivírus é indiscutivelmente o primeiro passo. É que nem eu falo que é que nem você ter um seguro, né? Você faz o seguro justamente com o intuito de não utilizar, né? Tem uma ferramenta para proteger você de algum tipo de ataque, né? O objetivo é você realmente estar seguro. Você ter aquilo ali, normalmente você não sofrer nenhuma ameaça ou não sofrer nenhum tipo de ataque. É a tentativa acontecer e ela ser neutralizada de imediato. Então, acho que essa é a minha visão com relação à parte de antivírus e segurança, né? O conjunto todo aí, o Data Loss Prevention, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. Gente, 14h37 pelo horário do Rio Grande do Sul. Que é o eu brinco horário com que os vale agora do amigos. Rio Grande do Sul, né? Marcelo, por favor, faça as honras do nosso encerramento hoje. Tá. Terminando aqui mais uma live hoje. Agradeço a todos que puderam, tanto da nossa equipe, da COP-TI, tanto nos convidados aí, vocês abrilhantaram isso, porque ficar falando só entre a gente é muito ruim, e a gente tem uma missão mesmo, né, que é levar o conhecimento às pessoas, levar o conhecimento tecnológico para as empresas, né, para as PMS. Então, se vocês aí conhecem outras pessoas, semana que vem, vocês podem participar novamente e pode trazer pessoas para estar aqui ouvindo a gente falar. Nós vamos para o 11º controle na semana que vem. É sempre todas as terças-feiras, às 14 horas. Vocês foram convidados essa semana, mas estão convidados para todas as semanas subjacentes aí, tá? Sempre que der para participar, 30 minutinhos, fiquem à vontade. Muito bem, muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Uma boa semana a todos. Grato pela presença de todos. Obrigado. Sigam-nos nas nossas redes sociais e lá no nosso canal. Muito obrigado por todos. Então tá. Um abraço, pessoal. Um abração, até mais, hein?